Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro aqui de domingo, no Atos dos Apóstolos, contando com os ensinamentos aqui prestimosos do nosso querido Emídio Brasileiro. Peço a todos fechar os olhos, serenar os pensamentos, elevar o nosso coração nesse momento de introspecção, abrir as portas da nossa mente, da nossa alma, para que nós possamos receber com amorosidade e sede do saber, entender um pouco mais os caminhos percorridos pelos queridos discípulos que continuaram os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Iluminai o nosso professor Emídio para que ele conduza da melhor forma possível, nos elucidando de todas as nossas perguntas e indagações. Vamos fazer a oração que o nosso Mestre Maior nos ensinou para nos deixar o ambiente propício. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, assim de todos os males, assim seja, e sempre, assim seja. Professor Emídio, o senhor quer que eu faça a leitura ou a Marisley? Pode fazer. Pode fazer? Então tá. Do capítulo 5, versículos de 33 a 42 do Atos dos Apóstolos. O parecer de Gamaliel. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu. E todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Muito bem. A palavra agora, o nosso professor. Muito bem. Olha, hoje nós encerramos o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, que teve o seu início com Ananias e Safira, o casal que vendeu os bens, que ocultou parte desses bens por alguma razão, e que depois teve aquela morte. Comentamos sobre isso. É evidente que a comunidade ficou chocada com aquilo.
E o que marca esse capítulo é a coragem dos apóstolos. A coragem deles diante das perseguições, das dificuldades. No domingo passado, nós falamos a respeito dos apóstolos que foram recolhidos à prisão depois que um anjo os libertou, abriu as portas da prisão e eles retornaram ao templo, continuaram a pregar em nome de Jesus e depois foram recolhidos, foram presos mais uma vez e levados à presença do Sinédrio. E nós comentamos no domingo passado que é uma diferença entre encontrar a verdade e ser encontrado pela verdade, como disse Santo Agostinho. E reforçando as palavras do Santo Ambrósio, do Bispo Ambrósio, que disse isso a Agostinho. Agostinho, não somos nós que encontramos a verdade, é ela que nos encontra. Os apóstolos foram encontrados pela verdade, e a verdade é Jesus de Nazaré. Eles foram convidados a fazer parte do colegiado do Cristo, aos discípulos mais próximos do Cristo. E quem é convidado pela verdade, age assim. Não resiste. Evidente que muitas vezes a verdade bate às nossas portas. E nós não estamos ainda amadurecidos para segui-la. Mas Jesus buscou a esses e outros mais que o seguiram. E aí poderíamos falar, e Judas? A verdade não entrou no coração de Judas. Não que ele não fosse também um discípulo especial, mas ele escolheu um caminho imediatista de, através de uma manobra política, de implantar o reino dos céus na terra. Então, os discípulos estavam ali diante do Sinédrio e, como nós falamos, eles foram liberados pelo anjo para que pudessem cumprir um dever. A notícia que chegou até o Sinédrio é que as portas da prisão estavam fechadas e os guardas apostos. É evidente que não foi assim. Eles estavam protegendo os colegas. Porque senão Lucas não diria, abriu as portas. Então o que o Lucas falou foi informação dos apóstolos. Mas o que os guardas disseram ao Sinédrio, não. Eles desapareceram lá dentro. É possível, é. Mas não foi esse o caminho da libertação. E como nós falamos, um caminho não para a liberdade, mas para o cumprimento do dever. Eles sabiam que seriam recolhidos. E no Sinédrio eles disseram, é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. E isso irritava os doutores da lei, os sacerdotes, o sumo sacerdote, que, a partir daquele momento, viram que o caminho daqueles apóstolos, daqueles discípulos de Jesus, corajosos e, para eles, teimosos, seria o caminho do martírio, o caminho da morte. O interessante é a visão que os muçulmanos têm, Marilda, da morte. Quando se luta por uma verdade, aquele que morre é um mártir.
ele morreu por uma verdade. E realmente os discípulos foram ao martírio. E esse martírio de Roma, perseguições, foi o que deu essa renúncia à própria vida, foi o que deu sustentação ao cristianismo. Muitos desencarnaram e muitos morreram para a vida material por causa das verdades eternas. Das verdades do Cristo, das verdades de Buda, das verdades de Maomé, das verdades de Krishna, de Sócrates, ou seja, a morte do ego. Então, quando a verdade bate à nossa porta, é um momento solene na vida da evolução do espírito. Mas hoje, o que nós vemos? Gamaliel. Pela primeira vez, Gamaliel se apresenta não defendendo os apóstolos da ira dos saduceus. Quem eram os saduceus? Eram os mantenedores do templo. Eram aqueles que cuidavam do templo de Jerusalém. Até o ano 70, com a destruição do segundo templo de Jerusalém, os saduceus ainda tinham um papel importante no ambiente judaico. Gamaliel era judeu, fariseu, e Lucas deixa bem claro que ele não era saduceu, ele era fariseu. Gamaliel foi o mestre de Saulo, de Paulo, era reconhecido, respeitado por todo o sinédrio. Eu fiquei pensando, ao ler essa página, por que Gamaliel nunca quis ser sumo sacerdote? Nunca pleiteou. Mas é que ser sumo sacerdote era uma herança de pai para filho. Aí vem a frase de Gamaliel: se a obra é dos homens, ela não vai permanecer. Se não for dos homens e for de Deus, não há como destruí-la. Vejamos o que leva alguém a pensar assim. Naquela época, há 2000 anos, diante de 69 pessoas que pensaram diferente, que pensavam diferente, que não aceitavam o Messias Jesus. Era alguém que estava sintonizado com Deus. Era alguém que nos provoca uma reflexão em relação a muitas coisas. Por exemplo, o que nós fazemos? O que nós fazemos é obra nossa ou é obra de Deus? Tem autorização dele ou não tem autorização dele? Essa máxima de Gamaliel, ela contém todo o Evangelho, como a máxima de Maria de Nazaré. Fazei tudo o que eles vos disser nas bodas de Caná. Então Gamaliel disse: nós não vamos poder se a obra for de Deus. Mesmo assim, os discípulos foram levados e açoitados e continuaram a pregar. Com essa frase de Gamaliel, ele colocou um freio na ira dos saduceus. Ele segurou um pouco. Diante da revelação de Gamaliel, e quando ele disse isso a Saulo, Emmanuel comenta sobre isso, falando sobre a lei, defender a lei, Emmanuel conta que Saulo disse a Gamaliel: uma coisa é seguir a lei, outra coisa é defender a lei. Eu vim para defender a lei.
Mas não se pode defender a lei sem seguir a lei. Aí seria um paradoxo. A lei terá de ser defendida segundo os seus princípios. Então é interessante que nós observemos as nossas vidas. O que é que fazemos que é de Deus? E o que é que fazemos que é de César? Não pertence a Deus. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que é de César passa. O que é de Deus não passa. O que é de Deus? Nós somos as obras de Deus. Não adianta querermos aniquilar o próximo, porque aí nós estamos querendo aniquilar uma obra divina. O espírito, por mais recalcitrante, por mais infeliz que esteja, é uma obra divina. E se é obra de Deus, o fim é a redenção, é a perfeição, é a iluminação de todos nós. Nós somos obras de Deus. E aquilo que nós fazemos em nome de Deus também é obra divina. E o que é em nome de Deus? O que fazemos e que pode ser em nome de Deus? Qual é a grande obra de Deus, além da vida? A perfeição que a vida exige, a perfeição intelecto-moral que a vida nos solicita através da lei do progresso. Tudo que fazemos em prol da nossa evolução intelectual e moral e social é obra divina. Para o bem das pessoas, é obra divina. E sendo obra divina, teremos que confiar nisso. Confiar nessa proteção. Mas também é preciso percebermos que a obra divina tem que acontecer em seu tempo. Akhenaton, ou Akhenaton, que veio com a ideia, foi o precursor da ideia do único Deus, o Deus Atom, o Deus Sol. O monoteísmo no Egito, ele implantou, mas ele teve resistência dos sacerdotes de Amon. Mas foi no tempo de Moisés que chegou o tempo de Deus para o monoteísmo. O tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Então a obra de Deus também segue o seu tempo, o tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos realizar obras para Deus e de Deus e queremos que ela tome uma dimensão. Mas essa dimensão não é alcançada porque não é o tempo ainda do amadurecimento social, do amadurecimento da terra, para que se fecunde essa terra. Existe a obra de Deus e o tempo de Deus. Aquele era o tempo do Messias. Gamaliel percebeu que a obra era de Deus porque ele sabia o que estava acontecendo. As curas, milhares de seguidores. Antes de Jesus, ninguém conseguiu juntar tanta gente. Mas não é por causa da quantidade de seguidores. A verdade paira no ar. As pessoas percebem a onda. As pessoas percebem a onda. E Gamaliel percebeu. É evidente que Saulo continuou a perseguir, mas depois também veio o tempo dele. A verdade foi o encontro dele. Mas ele estava amadurecido para essa verdade e se transformou no grande profeta, no grande apóstolo, no grande mensageiro de Jesus aos que não eram judeus, aos gentios. Então, o que é de Deus?
tudo aquilo que promove a evolução do espírito. O que é que não é de Deus? Tudo aquilo que pode estacionar intelectual ou moralmente o espírito em sua jornada terrena. Então, precisamos refletir. O que eu faço ou deixo de fazer? Vem de Deus? Será que é isso que Deus quer? Não é fácil responder essa pergunta. Porque também existem vários caminhos do bem. Existem vários caminhos do bem. Mas qual é o nosso caminho? Essa é a questão. Eu posso servir a Deus de diversos modos, mas qual é a melhor maneira de servir a Deus? Qual é a melhor forma? Primeiro, identificar, por intermédio do autoconhecimento, qual é o seu talento. E qual talento que o indivíduo quer desenvolver. Emílio, tá mudo aí. Deixa eu te interromper, que emudeceu para todos. E sumiu as pessoas. Marcela, você está ouvindo? Melhorou? Melhorou. Agora eu ouvi. Agora tá assim. Melhorou. Então, vejamos. É por intermédio dos talentos, naturais ou aqueles que queremos desenvolver, que nós vamos encontrar o caminho da nossa evolução por intermédio do trabalho. Como eu ia dizendo, colocar uma pessoa que sabe evangelizar crianças para evangelizar adultos, que seja temporário. Porque o cumprimento de dever não é uma condenação. Deve ser uma satisfação. Aqueles apóstolos estavam animados, otimistas. Então, se você tem o dom da evangelização, da assistência, da fala, da oratória, da escrita, do serviço fraterno, siga o seu talento e, pelo seu talento, cumpra o seu dever. A obra de Deus, quando une tempo, talento e vocação. Alguém pode dizer, não, eu tenho talento para evangelizar crianças, mas agora eu quero desenvolver o talento para evangelizar, trabalhar com adultos. A pessoa escolheu. Porque o talento natural, necessariamente, não veio para determinar uma encarnação. No entanto, é preciso ver a vocação. Agora, quando une vocação e talento, não tem dúvida, não há dúvida. Muito bem. Nós falamos aqui, em outro domingo, que os apóstolos, quando saíram da prisão, não saíram porque estavam felizes pela liberdade, mas estavam felizes porque estavam sendo convidados a cumprir um dever. Mas um dever que coadunava com seus talentos, ou se não, com suas vocações.
decorrente de uma responsabilidade. A obra de Deus, quando o indivíduo encontra no seu dever uma forma de multiplicar o seu talento, ou ele encontra no seu dever uma forma de atender às suas vocações intelectuais e morais. Tem gente que tem uma vocação para determinada área e tem talento. Então, a questão é o cumprimento do dever, que a verdade nos impõe. O cumprimento do dever que a verdade nos impõe. No sentido de fazer a obra divina. E qual é a grande obra divina? A nossa própria evolução. Não estamos aqui nesse planeta senão para isso. A nossa construção aqui é evolução espiritual. Estamos aqui com isso. Esse é o nosso grande dever. Não é mudar ninguém, orientar, salvar, não. Somos nós. Mas por intermédio de um trabalho. Aí quando envolve trabalho, envolve pessoas. E para lidar com pessoas, a melhor forma é trabalhar com seus talentos, com suas vocações, para que essa existência seja a mais proveitosa possível. A obra é de Deus, a nossa evolução espiritual. Mas se você pode evoluir fazendo o que o seu talento manda, deseja, ou o que a sua vocação almeja, que seja esse caminho. Como o próprio Paulo disse, nós somos fazemos parte do corpo do Cristo. E cada um tem a sua função, como os braços, as pernas, o corpo, a cabeça, os membros. Então, cada um tem que escolher o seu caminho. E nesse caminho, encontrar a sua redenção. É muito triste fazer o que não gosta, mesmo que tenha talento, mas não veio para isso. Não veio para isso. Todo mundo conhece pessoas que têm talentos naturais e falam, mas você poderia... Não, mas eu não quero isso. Eu quero aquilo. Eu quero fazer isso. Essa outra coisa. Embora eu tenha talento para isso. Portanto, que temporariamente façamos algo por falta de trabalhador. Porque realmente a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas os poucos que têm, terão de ter coragem para fazer coisas, trabalhos, que dizem respeito à multiplicação dos seus talentos ou à realização de suas vocações. Para que aí sim o trabalho seja de Deus. O trabalho é de Deus quando Ele manda, Ele nos traz o caminho, ou quando nós também construímos. E Deus vai respeitar isso. Porque nada escapa aos seus olhos. Então, muitas vezes, nós escolhemos certas missões por foro íntimo. E Deus respeita e aceita. Então, nós temos aí 2 trabalhos. Missão predestinada, veio para isso. E uma missão que foi desenvolvida, ele não veio para isso, mas no meio da encarnação, ele encontrou um caminho e Deus aprovou. E Deus endossou. Deu a esse espírito o crédito para que ele realizasse aquilo que ele não veio fazer, mas quis fazer. Então, nem todo o bem que nós praticamos
É uma predestinação. Numa encarnação, o espírito pode evoluir, acelerar o seu passo evolutivo. Ele vem para realizar 10 coisas, ele realiza 20, e a espiritualidade aceita. Isso, claro que isso é coisa rara. Mas acontece. Quando esses talentos são multiplicados durante a própria existência. Às vezes o indivíduo vem para fazer determinada coisa e ele é chamado. É o que André Luiz diz. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Um trabalho de um nível mais condizente com a sua condição. Por exemplo, para os pais e mães, filho é obra de Deus, não é obra do pai nem da mãe. A família é obra de Deus. A atividade profissional é obra de Deus. Mas permanecer na atividade profissional que possa lhe causar aborrecimentos, que empane o talento, que não abra portas para o desenvolvimento do talento, aquele lugar é para alguém e não para você. Porque o seu lugar é outro. A obra de Deus, quando estamos no lugar certo, no tempo certo, dando o melhor de nós. Isso significa cumprimento de dever. E já falamos aqui o que Kardec fala sobre o dever. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então, não só obras, não só atividades, pensamentos. Esse pensamento é de Deus? Ou esse pensamento não é de Deus? Se for de Deus, ele vai continuar e vai construir. Os pensamentos pela oração, os pensamentos de compaixão, os pensamentos de amor, de tolerância e de perdão. Mas pensamentos de vingança, pensamentos de inveja, de ambição, pensamentos de frustrações, não são obras de Deus. Então nós temos que eliminar esses pensamentos da mágoa, que diminui as nossas energias, que dificulta mais ainda as nossas caminhadas. Que bom que nós somos obras de Deus, estamos no planeta que Ele criou, a nossa vida é dele, as nossas vidas pertencem a Ele, e por isso que somos projetos que foram criados para dar certo. Nenhum espírito está condenado ao fracasso evolutivo. Nenhuma das ovelhas que o Pai confiou ao Mestre se perderá. É a prova de que todos nós chegaremos lá. Então, essa mensagem de 2000 anos do grande doutor da lei, Gamaliel, serve a todo momento para os pensamentos, para as ações, para as renúncias, para as reflexões, para as escolhas, para dirimir dúvidas, nos tirar da encruzilhada das dúvidas e nos dar paz de espírito. Porque é evidente que a consciência sempre quer mais. Quando se chega a um patamar evolutivo, o indivíduo quer um outro maior ainda. Ascender a um grau superior. Mas também tenhamos paciência, porque às vezes nós queremos virtudes que não é o tempo ainda. Queremos certas virtudes que não é o tempo ainda, o fruto não amadureceu ainda. Não dá para exigir da criança o amadurecimento do adulto e não dá para exigir de uma criança espiritual o amadurecimento de um espírito superior. Tenhamos paciência conosco também, com essa obra que é de Deus, mas que nós estamos
a construir junto a Ele a nossa iluminação, a nossa redenção. Sabe as palavras do mestre Gamaliel. Então não vai adiantar combater ninguém, não vai adiantar perseguir ninguém, porque nós não sabemos o que é que Deus quer por trás disso. Mesmo sendo ele um tirano, mesmo sendo ela uma tirana, mesmo diante de governos tiranos, diante de governantes déspotas, se a providência divina autorizou isso, há um propósito. Eu chego a pensar se existe alguma coisa nesse universo que não tem autorização de Deus. Mesmo o que não é sua obra. Mas ele se aproveita do que é obra de César, o que é obra dos homens, para transformar. Como uma indústria que transforma a matéria-prima. Como ourives que transforma o carvão ou um diamante numa joia. A natureza que transforma o carvão em diamante. Mesmo que não é obra de Deus, Deus se aproveita para nos dar uns benefícios, para nos ajudar. Na obra divina, tudo tem um proveito, mesmo sendo obra de homens. Mesmo que sejam obras que nos atrapalhem, mesmo que sejam obras que nos gerem certo estacionamento. A Marilê outro dia disse uma coisa que eu achei muito interessante. A pandemia. Quem estiver muito duro com essa pandemia vai ser arrastado, vai ser levado pela ventania. Precisamos ser flexíveis. Nossas decisões têm que também surgir de uma flexibilidade, no sentido de fazer o que pode, de suportar esse momento, de passar esse momento e de tirar proveito dele. Eu aconselho a todas as casas espíritas, mesmo depois das reuniões rotineiras presenciais, de continuarem com seus momentos de remoto, de atividade remota, transformando as palestras numa comunicação via internet e até tendo reuniões remotas para quem não pode sair de casa por diversas razões ou vive em lugares distantes. Aquele que for flexível é aquele que se adapta. E como dizem os biólogos, o animal forte é aquele que se adapta e não aquele que vence. A evolução exige adaptação, flexibilidade. Por isso, nós somos obras de Deus. As nossas encarnações, nossas vidas, são planos de Deus. Somos projetos de sucesso de Deus. Deus não faz nada para o fracasso. Tudo é obra de Deus. Mas é evidente que ele não aceita certas obras dos homens, mas ele, pela lei do progresso, tira proveito disso para que o homem aprenda como usar bem o seu livre-arbítrio. Gamaliel foi sábio porque percebeu, ao dizer isso, que aquela obra era de Deus. Ao dizer isso, ele sabia que aquela obra era de Deus. Senão, ele não diria isso. Ele não tinha dúvidas que o trabalho daqueles apóstolos era de Deus. E por isso que ele disse isso. Era um homem sábio. E para finalizar, nós percebemos que a sabedoria existe em pessoas em diversas religiões. Em diversos segmentos filosóficos, religiosos. A sabedoria existe em todos os ambientes. Como também o radicalismo, o conservadorismo, as limitações
não surge em decorrência da religião, da filosofia, mas do próprio ser humano. Já falamos isso, em todo ambiente tem aquele que age com injustiça, mas em todo ambiente também aquele que age como Gamaliel, com justiça, com equidade, com bom senso. Com bom senso. Mas a palavra-chave é a paciência. Somente a paciência pode fazer o joio crescer junto ao trigo. Como dá agonia ver o trigo sendo cultivado no meio do joio. E não dá para distinguir o que é trigo e o que é joio. Só a paciência, que é filha da sabedoria, pode fazer com que nós distingamos o joio do trigo. O trigo é obra de Deus. O joio é obra dos homens, que passam. Obras dos homens contrárias às obras de Deus. A paciência é fundamental. Paciência até para esperar a verdade chegar até nós. Como disse Santo Ambrósio. Deixa a verdade chegar até você. E como disse Khalil Gibran, o amor te convida, segue. Quando o amor vos convidar, no seu livro Profeta, siga, embora os seus caminhos não sejam tão fáceis. É evidente que no planeta desse, os caminhos de Deus são caminhos desafiadores, não são caminhos fáceis. Mas são bem melhores do que não seguir esses caminhos. São bem melhores do que não seguir esses caminhos. Muito bem. São essas algumas reflexões inspiradas nesse grande doutor da lei, que é Marco em Atos dos Apóstolos, nunca foi discípulo, mas que tem o mesmo valor que Nicodemos e José de Arimateia. Tomara que nós nos lembremos mais de Gamaliel em nossos dias. Antes das escolhas, antes de tomarmos as nossas decisões. E sempre pensarmos como o próprio Paulo, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Essa pergunta de Paulo foi pergunta de Gamaliel. Paulo perguntou a Jesus o que Gamaliel queria que ele perguntasse a Jesus. Porque, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ou seja, porque eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Porque o que o Senhor quer é o que eu devo fazer. O que o Senhor quer é o que eu devo fazer. Nada mais me importa. A pergunta, a conversa que Paulo teve diante do mestre foi o menino, o discípulo de Gamaliel, que fez. Ele se comportou até naquele momento, diante de Jesus, obediente às recomendações de Gamaliel. Jesus confiou em Paulo. Jesus foi às portas de Damasco em busca de Paulo. Porque Paulo foi obediente a Gamaliel. Foi um bom aluno, um bom discípulo. Gamaliel preparou Paulo para Jesus. Antes de Jesus, Gamaliel era o seu mestre. Foi Jesus atrás de Paulo porque confiou em Gamaliel. Paulo foi um vaso escolhido, preparado por Gamaliel para ser discípulo do mestre. Nós não sabemos quantas vezes, quantos encontros, quantas lições. Mas essa pergunta de Paulo, o que o Senhor quer que eu faça, é pergunta de aluno, de discípulo, de seguidor de Gamaliel. Muita paz. Muita paz mesmo, Emílio, mas é importantíssima essa lição de Gamaliel, o parecer de Gamaliel, porque nós todos temos essa impressão, né, de que tudo que fazemos permanecerá, e não é bem assim, né? Somente quando estamos fazendo em nome de Deus. Somente as coisas de Deus não passam, né?
Então, nós vemos, assim, nesses tempos de hoje, tantos, como sempre, né? Os homens almejando poder, 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 e tudo isso passa. Somente Jesus não passa, né? Não passou e não passará. Isso é o que é o mais importante, que nós temos que lembrar no cumprimento do nosso dever de cristãos. Emílio, realmente é uma página de grande reflexão no nosso dia a dia, né? Na nossa jornada terrena aqui. Temos que perguntar sempre o que Jesus faria no meu lugar. Né? O que Jesus faria no meu lugar? O que será que ele espera que eu faça nesse momento? Né? Vamos entregar a nossa semana a ele e pedir que nós sejamos orientados, né, para fazermos o que o Mestre espera que façamos. Bom, muito obrigada, professor Emídio. Obrigada a todos vocês. E eu gostaria de convidar a todos. Sabemos que o professor Emídio tem um outro compromisso logo em seguida, nessa sua grande missão de semear o Evangelho de Jesus. Então, vamos fecharmos os nossos olhos para agradecer a oportunidade que tivemos nessa noite. Mestre querido, amado amigo de todas as horas, nós lhe agradecemos pelas bênçãos que são depositadas em nossas mãos a cada manhã, mas principalmente pela oportunidade bendita de nos reunirmos aos domingos em torno das vossas lições redentoras. Que a vossa luz esteja sempre entre nós, que a vossa sabedoria envolva o nosso orientador, o nosso professor Emídio e sua família, para que possamos sempre aprender e beber nesta água cristalina. Que o vosso amor possa cobrir a nossa multidão e que sejamos sempre melhores que no dia anterior. Que saibamos compreender o que o Mestre Jesus espera da nossa caminhada terrena. E com a prece que o anjo saudou Maria, nós queremos encerrar o nosso culto, os nossos estudos desta noite, também pedindo a frutificação das águas presentes em todos os lares aqui representados. Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Senhora, entre todas as mulheres deste mundo, pois bendito foi o fruto do vosso ventre, nasceu nosso amado Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que somos grandes pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a pátria espiritual e por toda a eternidade. E assim, Mãe Santíssima, honrando o vosso santo nome do Filho amado, nós encerramos mais uma etapa de estudos do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos. Eu vou então